Olá a todos, eu me chamo Viviane Miranda e hoje estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Tecamebas, Bioindicadores de Qualidade Hídrica do Reservatório de Ribeirão das Lajes, Rio de Janeiro. Este trabalho também tem como coautoras Beatriz Ramos, Iemina Silva, Gabriela Sampaio, Yasmin Freitas e Cristina Viz Castelo Branco. Todas nós somos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Amebas testáceas ou tecamebas é um termo que designa protozoários ameboides unicelulares de vida livre, ou seja, que não transmitem doenças. Esses organismos possuem tamanho variando desde 10 a 900 micrômetros, são cosmopolitas, habitam diferentes tipos de ambientes e existem no planeta há aproximadamente 750 milhões de anos, além de ser um grupo polifilético. A principal característica desse grupo, né, é a teca. A teca, que na verdade, ou concha ou carapaça, como pode ser encontrada na literatura, é uma capa protetora para a ameba que se encontra, né, dentro dessa teca, contra as adversidades ambientais do ambiente que ela se encontra habitando. E através dessa teca, né, você tem uma abertura chamada pseudostoma, de onde as amebas elas projetam os seus pseudópodes para adquirir algum tipo de locomoção, ainda que limitada, e algum tipo de alimento. E essa teca ela ainda pode ser autossecretada pela própria ameba ou aglutinada através de partículas disponíveis no ambiente, assim como fructiral de diatomácea, grãos de quartzo, sílica e o que tiver disponível. Mas e daí delas possuírem essa teca? Bem, essa teca confere proteção à predação aos demais organismos da cadeia alimentar, enfim, do ambiente aquático, e das alterações ambientais e hídricas. Como assim, as alterações ambientais e hídricas? Basicamente, os aspectos hidrodinâmicos, ou seja, a diferença, né, do fluxo de correnteza, horas lógico, horas lêntico, aspectos nutricionais como o excesso de nutrientes, fósforo, nitrogênio na água, aspectos antrópicos, a própria poluição aquática, né, através das ações humanas, os aspectos abióticos, as variações nos aspectos liminológicos da água, ou seja, oxigênio, temperatura, pH, e os aspectos abióticos, que também englobam as competições inter e intraespecíficas e a própria predação. Bom, dito isso, as amebas testáceas elas são ótimos organismos bioindicadores. Por quê? Dependendo da pergunta que você vai fazer à sua pesquisa, ao seu estudo, você pode optar por espécies que são tolerantes às alterações ambientais ou espécies que são sensíveis a alterações ambientais. E assim, a gente tem um instrumento efetivo e praticamente exato que se encontra na natureza para avaliar o seu corpo hídrico. Bom, amebas testáceas possuem um curto ciclo de vida. Isso permite nós fazermos comparações da comunidade dentro de uma escala sazonal, espacial e temporal. E, dito isso, né, a bioindicação das amebas testáceas, elas permitem, né, inferir a qualidade hídrica de diferentes ecossistemas aquáticos, principalmente os reservatórios. Porque se nós pararmos para pensar, a qualidade hídrica dos reservatórios é extremamente importante, porque nós estamos recebendo, né, somos o produto final de um processo hídrico vindo justamente dos reservatórios. A qualidade de água dos reservatórios, no caso, é muito importante, porque passa por diversos processos até chegar ao abastecimento público. Porém, atualmente, há uma escassez de dados sobre a comunidade de tecamebas e reservatórios do Brasil. E por que a gente diz, né, do fato dessa escassez? É importante porque, uma vez que a gente utiliza a própria comunidade biológica que se encontra nos reservatórios, a gente não causa nenhum dano à qualidade hídrica, porque a própria resposta está dentro do sistema. Bom, o objetivo deste estudo foi analisar a comunidade de tecamebas do reservatório de Ribeirão das Lajes, que é localizado aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Bom, e para isso utilizamos como metodologia, né, as amostragens ocorreram em 2 pontos com características hidrológicas distintas. O ponto L1, que é um ponto lógico, que tem 2,5 metros de profundidade, e o L4, que é um ponto lêntico com 40 metros de profundidade. As coletas elas foram realizadas em 2 intervalos de anos, né, de 2001 a 2003 e de 2007 a 2012. Filtramos 20 litros, né, de água superficial na rede cônica de 60 micrômetros e foi feita uma análise qualitativa pelo método de subamostragem em microscópio óptico. Bom, como resultado,
nós conseguimos 60 táxons, 10 famílias e 15 gêneros, e a grande representatividade de 3 famílias, Diflugidae, Acelidae e Centropixidae. Né? E isso é extremamente interessante, porque são famílias comumente encontradas em diversos estudos sobre amebas testáceas em diferentes ecossistemas aquáticos, né? Inclusive que garantem, né, a bioindicação, a qualidade hídrica de certos corpos d'água. São famílias resistentes às modificações dessas alterações. Então, através delas, a gente consegue obter como está o estado ambiental da água do reservatório. Bom, a gente ainda teve a ocorrência das famílias da Euglipide e Sinfoderide, né, nos ambientes lóticos, demonstra a qualidade desses reservatórios porque essas duas famílias elas são completamente sensíveis às alterações liminológicas, como excesso de matéria orgânica e as oscilações de pH e oxigênio dissolvido. Ou seja, no reservatório de Ribeirão das Lajes encontramos tanto espécies, né, que são resistentes às alterações ambientais, assim como as sensíveis. Com isso, a gente conclui que é importante, né, o estudo de tecamebas para a qualidade hídrica dos reservatórios, se faz necessário esse estudo, e porque a gente encontra a potencialidade, né, como organismo bioindicador dessa comunidade, e a gente incentiva mais estudos com o grupo. Eu gostaria de fazer um agradecimento à Unifal, ao FSCar e à Belímino por esse evento maravilhoso. Agradecer ao PPG-Bio, que é o programa com o qual eu faço parte, à Unirio e ao Núcleo de Estudos Liminológicos, NEO, com o qual eu faço parte. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Eu me chamo Tainá e o título do meu trabalho é Avaliação do Estado Trófico e Rotíferas na Represa do Rio Preto Criciúma, Jequié, Bahia, e os coautores são a Natália Mendes, o Fábio Lanzac Torra e o Sérgio Sonoda. Então, falando um pouco sobre o meu trabalho, o Esteves, ele traz lá em 2011 que os reservatórios, eles são construídos com o intuito de suprir as necessidades de água para determinada população, seja para geração de energia, abastecimento público, irrigação, recreação e etc. E com a construção de reservatórios, consequentemente, tem um aumento da pressão antrópica, né? E com o aumento dessa pressão antrópica em torno dos reservatórios, a gente tem dois tipos de eutrofização, né? Que acontece devido ao aumento dessa pressão antrópica, que são a eutrofização artificial e a eutrofização natural, né? Que a eutrofização artificial é quando ela é antrópica, né, de uma certa forma, que ela é ocasionada pelo homem quando ocorre o dejeto de nutriente diretamente num corpo d'água, né, pelo homem. E eutrofização natural é quando ocorre o lixiviamento de água de chuva ou algum outro dejeto de forma natural em um determinado corpo d'água, né. Então, a gente, com a construção de barragens, a gente torna um ambiente propício para o desenvolvimento da vida zooplânctônica, né, para o seu ambiente lêntico. E o zooplâncton ele vai desempenhar um importante papel, sofrendo tanto influência por efeitos base-topo quanto por topo-base, né? E eles também podem ser utilizados como bioindicadores. Então, a gente sabe que o grupo do zooplâncton é bem grandinho, né, enorme, e dentre os zooplâncton, no meu trabalho a gente tem foco nos rotíferos. Os rotíferos, ele é um filo que possui aproximadamente 2.000 espécies registradas atualmente, né? Ele pertence a 3 grandes grupos, que é a Bdelloideia, Monogonantha e Cinsonácea. E esses 3 grandes grupos, eles contribuem para a riqueza e para a diversidade da comunidade zooplânctônica por serem animais oportunistas, né? Principalmente por gostarem aí de material de suspensão. O objetivo do meu trabalho, então, foi avaliar as condições da qualidade da água, o grau de eutrofização e a estrutura da comunidade de rotíferos na represa do Rio Preto do Criciúma, Jequié, Bahia, sendo essa represa localizada na região nordeste do país. Os mesmos materiais e métodos. A represa ela foi construída em 1963, é do tipo concreto ciclópico, né? Que então a água ela só é liberada quando ela atinge o seu limite máximo de retenção. Essa represa ela fica localizada a 15 quilômetros de Jequié, entre a cidade de Jequié e de Itaúna. Ela fica localizada na região de Mata Atlântica e faz parte da bacia hidrográfica do Rio de Contas. A sua capacidade é de 143.900 milhões de metros cúbicos de água e tem altura máxima de 9,65 metros. Para a coleta dos rotíferos, a gente utiliza uma rede de plâncton de 68 micrômetros e a concentração do formol final foi a 4%.
Para as variáveis ambientais, então, foi utilizada a sonda multiparâmetro Oriba, o 52, que deu a maioria das nossas variáveis, exceto a clorofila, né? E os indivíduos eles foram identificados com base na literatura especializada e contados em câmara de Sedgwick-Rafter, que é a câmara que é utilizada para rotífero e só aguenta 1 ml, né? Então sustenta 1 ml. Para verificar, então, a correlação entre as variáveis ambientais e a clorofila A, no mês de novembro, que foi o mês que a gente realizou uma coleta espacial, a gente fez uma ACP, né? Uma análise de correlação. Então, as amostragens em novembro de 2019, elas foram feitas em 3 pontos. Deixa eu botar aqui rapidinho. Que foi o ponto do vertedor em vermelho, o ponto da hortaliça em verde e o ponto em laranja aqui da Embasa, que cada região dessa foi realizada tréplicas. E nas amostras bimestrais, no vertedouro também nessa região, a gente fez amostras que foram de 2 meses, né, entre setembro de 2018 e julho de 2019, perdão. Os resultados, então, mostraram que a represa ela vem mudando o seu estado trófico de oligotrófico para eutrófico. Então, no trabalho de Alain, em 2017, ele verificou que essa mesma represa ela tinha mudado seu estado trófico de ultra-oligotrófico a mesotrófico. Então, a gente tem um aumento no estado trófico no decorrer dos anos de 2018 para 2019. A gente identificou, então, contabilizando as amostras bimestrais e espacial, um total de 36 espécies de rotífero, sendo as famílias mais representativas Brachionide e Lecanide. Na região litorânea, a Lecanida foi uma família que teve uma maior riqueza, né? Principalmente devido ela se adaptar melhor em região litorânea, né? Os lecanes. E nas amostras bimestrais, na região liminética, a Brachionide apresentou maior riqueza, sendo essa família pertencente tanto à região liminética quanto à região litorânea. Então, elas conseguem habitar nesses diferentes hábitats, digamos assim. A nossa PCA sobre as amostras espaciais, então a gente tem aqui em verde a hortaliça, em vermelho a embasa e em azul o vertedouro. Dá para a gente ver claramente aqui que a alcalinidade e o oxigênio teve uma maior correlação, a clorofila e a turbidez e a condutividade. Ambas essas variáveis foram maiores na região da hortaliça, que foi onde a gente teve a família Lecanide mais representativa, né? Então, a temperatura e pH, ela já foi mais alta na região da embasa, e o RP, ele tendeu mais para a região do vertedouro. Então, a região do vertedouro, ela é bem diferente da região litorânea, né? O que só corrobora com a literatura, né? Que a região litorânea e a região liminética, ela tem diferença tanto nas variáveis quanto na composição do zooplâncton. Então, nas amostras bimestrais do vertedouro, a gente encontrou Filinha terminalis, que é essa daqui, que foi a espécie com maior densidade, 3,4 indivíduos por litro, no mês de setembro de 2018. Queratella cochlearis, 3,4 indivíduos no mês de novembro de 2018. Conóculos unicornis, 4,3 indivíduos no mês de janeiro de 2019. E nas amostras espaciais, em todos os pontos, Brachionos falcatus foi a espécie mais abundante e com maior densidade, né, no vertedouro, que foi 19,15. Então, concluindo o nosso trabalho, os resultados eles apontaram que existe variação na composição e na abundância da comunidade zooplânctônica, e também existe uma mudança nesse estado trófico, né, dessa represa. Então, a gente ressalta a necessidade de continuar estudos nessa represa, uma vez que a mesma é utilizada pela população para abastecimento público, para recreação e para pesca, e para podermos continuar realizando estudos nessa região. Aqui estão minhas referências e agradeço. Olá a todos, eu sou Manuela Moreira, estudante de Ciências Biológicas, modalidade bacharelado, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e também iniciante científica do projeto Decalage. Estou aqui para fazer a apresentação do resumo de título A Percepção sobre a Biodiversidade de Decamebas e sua importância para os ecossistemas aquáticos. Além de mim, são autoras desse resumo
Yasmin de Góes com Freitas, Beatriz de Oliveira Ramos, Viviane dos Santos Miranda e Cristina Viz Castelo Branco. Para iniciar, precisamos saber mais sobre o que são as amebas testáceas. Elas são protozoários amebóides que constituem o zooplâncton e apresentam vida livre. Sua principal característica é a presença de uma carapaça protetora, conhecida popularmente como teca, por isso o nome teca-ameba. Esta carapaça abriga toda a estrutura do protoplasma da ameba testácea. As tecamebas vivem em rios, riachos, lagoas, estuários, reservatórios, entre outros ambientes límnicos. E nesses ambientes podem ser encontradas em habitats bentônicos e lóticos. Falando sobre os reservatórios, eles possuem como funções principais a geração de energia hidrelétrica, o abastecimento de domicílios e a irrigação de plantações. Nos reservatórios estão presentes grandes populações de tecamebas e, através do estudo delas, podem ser indicadas, entre outros aspectos, a qualidade ambiental e a qualidade da água do reservatório e de seu entorno. Embora as amebas testáceas sejam organismos muito interessantes, ainda observamos a grande escassez de trabalhos publicados sobre elas. Assim, para julgar o conhecimento da população sobre as amebas testáceas, foi divulgado através de redes sociais um formulário do Google contendo as seguintes perguntas. 1. Você conhece a comunidade de amebas testáceas ou tecamebas? 2. Você conhece a importância ecológica e ambiental que esta comunidade oferece para os reservatórios? 3. Você sabe o que são organismos bioindicadores? 4. Em relação aos reservatórios, que importância você daria à comunidade de amebas testáceas, considerando suas características biológicas? 5. Você acha que a comunidade de amebas testáceas, tecamebas, contribuem para a qualidade dos reservatórios, inclusive para as águas de abastecimento público? 6. Você já ouviu falar de tecamebas e assuntos relacionados aos reservatórios? 7. Para que grupo você acha que as amebas testáceas fazem parte? E 8. Que grupos de organismos você acha que mais representam os reservatórios quando pensamos em qualidade da água? Depois da coleta de dados desse formulário, chegamos aos seguintes resultados. 63,3% das pessoas que contribuíram para o preenchimento do formulário conheciam as tecamebas. 53,3% conheciam a sua importância e o que elas têm para oferecer aos reservatórios. 73,3% sabiam o que são organismos bioindicadores. 60% classificaram como máxima a importância da comunidade de tecamebas nos reservatórios. 96,7% acreditaram que as tecamebas contribuem para a qualidade dos reservatórios, incluindo para o abastecimento público. 40% conhecem as amebas testáceas por conta de páginas de divulgação científica, 16,7% conhecem elas através de trabalhos científicos e, por último, 13,3% as conhecem através de conversas com conhecidos. Dessa forma, podemos concluir que as pessoas que responderam o formulário apresentaram um alto nível de conhecimento sobre a comunidade, incluindo a sua importância e seu papel nos reservatórios. A divulgação científica dessa comunidade tem sido mais praticada e eficaz, e também concluímos que dessa forma, a população em geral conhece cada vez mais as tecamebas. Eu gostaria de agradecer ao 8º Simpósio de Ecologia de Reservatórios, a toda a equipe de Teca Lages, às orientadoras do projeto e a todos que assistem essa apresentação. Gostaria também de convidar a todos a seguirem o nosso projeto no Instagram, @tecalages. E é isso. Para finalizar a apresentação, eu vou deixar aqui as referências que foram utilizadas. E muito obrigada.
As minhas referências foram o artigo The State Amoebae, Protozoa rhizopoda, e Two Biotypes of Ubatiba Stream, Maricá, Rio de Janeiro State, das autoras Viviane Miranda e Rosana Mazzoni, de 2015, o artigo Occurrence of Arsenidae, Amorphia arseninida in a Coastal Stream of the State, in the State of Rio de Janeiro, dos autores Viviane Miranda, Tatiana Mantovani, Iemina Silva, Fábio Lansactoa e Rosana Mazzoni, de 2020, e, por último, o site da plataforma Wix do nosso projeto Decalages, podendo ser acessado pelo link abaixo. E, mais uma vez, muito obrigada. Olá, meu nome é Hugo e eu vou apresentar o trabalho Riqueza e Dispersão Funcional da Comunidade Zooplânctônica em Reservatório sob Influência Antrópica em Poços de Caldas, Minas Gerais. Os autores são Hugo de Melo Batista, eu e Maria José dos Santos Wisniewski. A diversidade funcional é uma abordagem que tem sido bastante utilizada pelos ecólogos para tentar entender como que as características dos organismos influenciam nas interações que eles têm com outros organismos e com o ambiente. Como as características fenotípicas e comportamentais desses organismos influenciam nas interações com fatores bióticos e abióticos. É uma análise multivariada das diferenças entre distância, variação, distribuição e abundância de traços funcionais dentro de uma comunidade. Os traços funcionais são os atributos físicos e comportamentais das espécies. Os índices de diversidade tradicionais, que consideram apenas taxonomia, pressupõem que todos os organismos têm o mesmo valor na manutenção do ecossistema. Já os índices de diversidade funcional pressupõe que cada espécie tem um valor, um papel na manutenção do ecossistema, e esse papel é determinado a partir do seu grupo funcional. A riqueza funcional permite visualizar o número total de combinações de traços que a comunidade possui, e a dispersão funcional, o quão disperso entre os grupos estão os traços das espécies, dentro do espaço funcional. Com isso em mente, o objetivo desse trabalho foi avaliar a riqueza e a dispersão funcional da comunidade zooplânctônica de 4 reservatórios sob influência antrópica em Poços de Caldas. As coletas foram realizadas como parte das atividades do projeto Biotaminas em fevereiro e junho de 2010. O município de Poços de Caldas fica localizado na mesorregião sul-sudeste do estado de Minas Gerais, tem uma temperatura média anual em torno de 17,6 graus Celsius e uma média pluviométrica de aproximadamente 1.745 mm ao ano. O reservatório da usina do Rolador é abastecido pelas barragens do Cipó e Represa Saturnino de Brito, tem 5 metros de largura e a presença de pequenas quedas d'água a jusante do corpo d'água. Apresenta influência de atividades industriais e despejo de esgoto e é um corpo d'água eutrófico. O reservatório da Companhia Brasileira de Alumínio é formado pelo córrego do Pio, inserido na bacia estadual do Rio Pardo e Mogi Guaçu, e formado também pela bacia federal do Rio Grande. Esse corpo d'água tem influência de atividade de mineração, no entanto é um corpo d'água oligotrófico. A Represa Saturnino de Brito fica próximo ao centro urbano do município e também de atividades madeireiras e de mineração de bauxita, recebendo grande carga de material alóctone. Esse corpo d'água recebe influência de atividade de mineração, mas apesar disso, também é oligotrófico. A represa do Cipó, construída para regular a vazão do Rio das Antas, possui 400 metros de extensão e 27 metros de profundidade. É utilizada para captação de água para tratamento no município. Esse reservatório recebe influência de atividade de cultivo de eucalipto e pastagens no entorno e é um corpo d'água oligotrófico. Os organismos zooplânctônicos foram coletados por meio de arrastos horizontais na superfície da área litorânea dos corpos d'água, com uma rede de 68 micrômetros de abertura de malha para as amostras quantitativas e um balde de 10 litros para as amostras quantitativas. A identificação dos organismos foi realizada com bibliografia especializada. Os índices de estado trófico foram calculados utilizando o método proposto por Carlson e modificado por Toledo, que considera as características de regiões tropicais, e os parâmetros utilizados foram os valores de concentração de fósforo total e clorofila total. Os traços funcionais foram divididos em 4 grupos funcionais: Habitat, Grupo Trófico, Hábito Alimentar e Reprodução. E os índices foram calculados com o método proposto por Villager e Laliberté e Legendre. Os cálculos foram realizados no RStudio, com auxílio do pacote FD. Nós observamos 24 espécies de cladócera, maior riqueza na família Equidoridae, 47 espécies de rotífera,
maior riqueza na família Lecanidae, e 3 ordens de copépode. Os maiores valores de riqueza funcional foram observados no reservatório R2, um corpo d'água oligotrófico e com influência de atividades industriais, o que gera influentes líquidos com partículas sólidas finas que podem alterar as variáveis físicas e químicas do ambiente e compartimentalizar a coluna d'água, fazendo com que uma quantidade de traços funcionais consigam coexistir devido à heterogeneidade do meio. O menor valor de dispersão funcional foi observado em R3, apesar desse corpo d'água possuir o maior valor de riqueza funcional. Esse é um corpo d'água oligotrófico usado para abastecimento no município. Esse valor indica que esse corpo d'água está suscetível à invasão de espécies exóticas, pois há lacunas no espaço funcional, e também suscetível à diminuição da produtividade a longo prazo, pois nem todos os recursos potencialmente disponíveis para a comunidade estão sendo aproveitados com eficiência. O menor valor de riqueza funcional foi observado em R4, reservatório sob influência de pastagens e cultivo de eucalipto. A influência da monocultura no entorno pode estabilizar e homogeneizar a coluna d'água, selecionando apenas determinados traços. No entanto, o valor de dispersão funcional indica que, apesar de poucos traços na comunidade, a dispersão entre as espécies é alta. A perda de alguma espécie pode acarretar na exclusão de papéis funcionais na coluna e na diminuição da produtividade a longo prazo. Esse valor também indica que a competição intraespecífica é intensa. O maior valor de dispersão foi registrado em R1, que recebe rejeitos domésticos e industriais, que desestabilizam a coluna e tornam ela mais heterogênea, permitindo o desenvolvimento de espécies mais distintas funcionalmente. A longo prazo, devido à alta dispersão funcional, a competição intraespecífica pode se tornar mais intensa, o que vai ocasionar a diminuição dos traços na coluna d'água. Portanto, os maiores valores de riqueza funcional foram observados em reservatórios oligotróficos, um deles sendo utilizado para abastecimento do município. Os maiores valores de dispersão funcional estiveram relacionados à entrada de dejetos domésticos nos reservatórios, como observado em R1. Portanto, a pressão antrópica é um fator influenciando na composição de espécies nesses reservatórios amostrados. Olá a todos e a todas, irei apresentar o trabalho intitulado Inventário dos Gêneros de Flúgia em Banco de Macrófita Ludwig SP no Tanque de Aroeiras, região semiárida baiana, Caetité, Brasil, novas ocorrências para o estado da Bahia. O trabalho desenvolvido por mim, Pedro Henrique Gomes Santos, tendo também como coautoria de Érica Aline Pereira de Aguiar, Ana Caroline de Alcântara Messias Gomes e orientados pela professora doutora Patrícia Maria Mitsuka. Nós sabemos que as amebas cestáceas são protozoários unicelulares de vida livre e se caracteriza pela presença de uma concha que vai auxiliar na proteção da célula desse organismo, e também pela presença de pseudópodes, que são extensões citoplasmáticas que auxiliam esse organismo tanto na sua locomoção como na alimentação. E dentre os acelinídeos, que podem habitar uma diversidade de ambientes sempre associados à umidade, eles são caracterizados por serem maiores e mais abundantes nesses ambientes. E também são importantes para a comunidade planctônica, dentre algumas dessas importâncias, como a ciclagem de nutrientes e também controle de algumas outras comunidades planctônicas que podem causar desequilíbrio ambiental. Diante disso, houve o objetivo desse trabalho de inventariar a composição e ocorrência de amebas cestáceas do gênero de Flúgia no reservatório de Tanque de Aroeiras, Caetité, Bahia. Para isso foi necessária a escolha de uma área de estudo, e essa área foi o reservatório de Tanque de Aroeiras, que se localiza na zona rural do município de Caetité, e aqui podemos ver um mapa com a indicação da estação de amostragem. Então, com a indicação da estação de amostragem foi realizada a coleta. E na imagem A podemos ver que a área de amostragem ela era provida de macrófita aquática Ludwig SP. Para a coleta foi realizada no final da estação seca, agosto de 2018, com recipiente plástico com capacidade de 10 litros, foram filtrados 50 litros de água em rede de plâncton de abertura de malha de 20 micrômetros. Essa amostra ela foi fixada com formaldeído com concentração final a 5%. Em laboratório foi triado e identificado, e os organismos eles chegaram ao nível específico com auxílio de microscópio óptico e também bibliografias específicas para o gênero. E na imagem B podemos observar o procedimento de coleta.
Com isso, chegamos a uma composição de 17 taxa para o gênero de Flúgia inventariados no tanque de Aroeiras. Aqui na tabela podemos observar quais foram esses taxa. O primeiro, e vale ressaltar também que para cada taxa foram realizadas mensurações das características morfológicas pertinentes a cada taxa. Primeiro, de Flugiacuminata. De Flugiacuminata, variação brevicalis. De Flugiacuminata, variação curvata. De Flugiacuminata, variação magna. De Flugia acutissima. De Flugia bacillariarum. De Flugia brevícula. De Flugia capreolata. De Flugia difficilis. De Flugia elegans. De Flugia elegans, variação angustata. De Flugia gigante acuminata. De Flugia globularis. De Flugia ovética, variação multilobata, que se caracteriza como novo registro para o estado da Bahia. De Flugia humilis, que também se caracteriza como novo registro para o estado. De Flugia scumani. E por último, de Flugia ceolata, variação esférica. A importância desse estudo é comprovada pois esse estudo auxiliou no conhecimento da biodiversidade e distribuição geográfica das amebas cestáceas do gênero de Flugia do tanque de Aroeiras, o que também se mostrou importante devido aos poucos estudos taxonômicos realizados para esse grupo na região semiárida do Nordeste brasileiro, o que evidencia a necessidade de intensificar essas pesquisas para essa região. E também essa grande abundância em uma pequena amostra nos indica que essa região ela pode ter uma grande abundância desses organismos na região semiárida do Nordeste brasileiro, o que nos instiga a realizar outras pesquisas voltadas para outros gêneros nessa região. As referências bibliográficas. Os agradecimentos à Universidade do Estado da Bahia, principalmente ao Campus 6 do Departamento de Ciências Humanas, pelas instalações do laboratório e também pela logística de coleta. Ao Grupo de Pesquisa Ecologia do Semiárido, em especial os pesquisadores da linha de pesquisa em Ecologia Aquática, pelo apoio. Ao PICIM, Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade do Estado da Bahia, pela concessão da bolsa, que foi importante para o desenvolvimento desse trabalho. E também à Universidade de Brasília, em especial ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e Liminológicas NEPAL, pelo auxílio no desenvolvimento desse trabalho. E obrigado a todos pela atenção. Olá, meu nome é Isabela e o trabalho que eu irei apresentar é sobre o efeito da presença de um grande reservatório sobre a composição e riqueza de Cladócera, crustácea no Rio Parnaíba, Piauí, Brasil, sob a orientação dos professores doutores Gilmar Perblich Neves e Bruno Gabriel Nunes Pralon. A água é o recurso mais importante para o desenvolvimento social e econômico das populações humanas. Contudo, não tem sido dada a atenção necessária para a degradação dos ambientes aquáticos, contaminados atualmente pelo lançamento de efluentes, lixo, assoreamento, entre outros. Sabendo da importância desse recurso, em 8 de janeiro de 1997 foi criada a Lei nº 4.933, também conhecida como Lei das Águas, apontando que o gerenciamento deve proporcionar usos múltiplos e sustentáveis, com o objetivo de assegurar a disponibilidade de água de qualidade às gerações presentes e futuras. Uma divisão hidrográfica foi proposta em 2003, visando o aprimoramento da gestão de recursos hídricos no Brasil, sendo identificadas em 12 bacias: Amazônica, São Francisco, Tocantins-Araguaia, Paraná, Paraguai, Uruguai, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Ocidental,
Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Falando mais especificamente da bacia hidrográfica do Parnaíba, ela possui uma grande fragilidade ambiental devido às pressões antrópicas e à presença da represa de Boa Esperança, localizada entre os municípios Uruçuí e Amarante. Depois do Rio São Francisco, o Parnaíba é o principal e maior rio perene da região nordeste do Brasil. Falando um pouquinho do zooplâncton, ele é dividido em 3 grupos principais: rotífera, cladócera e copépoda. Eles são considerados a base das cadeias alimentares e sustentam os ecossistemas através de transferência de biomassa. Eles também são muito sensíveis e por isso são considerados bioindicadores, uma vez que tudo o que os afeta, por consequência, afetará todo o ecossistema. Os cladóceros, mais especificamente, possuem ampla variedade de hábitats e hábitos. Eles são muito vulneráveis às ações antrópicas, uma vez que essas ações causam a desregulação e interrupção dos ciclos reprodutivos. Com isso, o objetivo desse trabalho foi analisar as assembleias de cladócera em 2 trechos lógicos, a montante e a jusante da represa de Boa Esperança, buscando testar a hipótese de que a presença do lago de 400 metros quadrados de área ocasiona alterações na composição desses organismos, com maior riqueza a montante do reservatório, próximo ao município de Uruçuí, antes da influência do ambiente lêntico artificial. A área de estudo foi o rio Parnaíba, divisa entre os estados do Maranhão e do Piauí. Ele possui 1.432 km de extensão e é dividido em alto, médio e baixo. Aqui uma imagem representativa de Lucena e colaboradores 2015, mostrando onde a represa está instalada, que é nessa flechinha vermelha. O ponto R3 é o município Uruçuí e o ponto R4 o município Amarante. A coleta de amostras foi realizada pelo professor Dr. Bruno Pralon. Elas foram realizadas bimensalmente entre 2018 e 2020, totalizando 24 amostras. 120 litros foram filtrados em uma rede cônica de plâncton com malha de 60 micrômetros e concentrado em um volume de 80 ml para análise posterior, e também foram coletadas variáveis ambientais. Esse material foi anestesiado com água com gás comercial antes da preservação em formaldeído a 4%, e posteriormente foi adicionada sacarose à amostra fixada. 2 subamostras de 1,5 ml foram coletadas da amostra concentrada e enviadas por correio para São Carlos no final de 2020, onde eu analisei esse banco de amostras. Já no laboratório, analisando esse banco de amostras, foi feita uma triagem em lupa e uma identificação através do microscópio dos cladóceros. Depois das análises, os resultados encontrados foram que as amostras a montante da represa, em Uruçuí, foram encontradas 6 espécies. Dentre elas, Alona camboei, Alona dadae, Diaphanosoma birgei, Ileocryptus spinifer, Macrotrix scioli e Moina minuta. Enquanto que a jusante da represa foram encontrados Alonella sp, Bosmina hagmani, Cereodaphna cornuta em sua forma típica e rigaldi, Cereodaphna laticaudata, Diaphanosoma birgei, Diaphanosoma spinulosum, Ileocryptus spinifer, Macrotrix sp, Moina micrura e Cimocephalus cerulatus, totalizando 10 espécies. Então vimos que apenas Diaphanosoma birgei e Ileocryptus spinifer foram encontrados em ambos os pontos, indicando que independem da presença do reservatório nesse rio. A hipótese testada foi rejeitada, uma vez que houve maior riqueza a jusante da represa, onde ocorre uma mistura de táxons tipicamente lóticos e lênticos derivados do ambiente pelágico. Por fim, considerando que os filtros ambientais desempenham um papel determinante para a estrutura e os padrões de diversidade do zooplâncton, a presença do reservatório modifica as condições lóticas da jusante comparadas ao ponto lótico a montante, sem reservatórios ou grandes fontes de organismos planctônicos, e com isso favorece o aumento da riqueza de cladócera em uma mistura de táxons lênticos e lóticos. Esse foi o meu trabalho e muito obrigada pela atenção.